Meus queridos amigos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja no teu coração. A lição dessa semana vem falando sobre maridos e esposas aos pés da cruz. Quando nós nos unimos aos pés da cruz, nós temos possibilidade de ter um relacionamento melhor, um relacionamento baseado no amor de Cristo Jesus. Por isso a lição dessa semana foi realmente uma lição maravilhosa, porque ela faz uma ligação entre o relacionamento do marido com sua esposa e o relacionamento que devemos ter para com Cristo. Você sabe que, segundo Efésios 5, verso 25 a 27, diz que maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor que o homem deve ter para com sua esposa tem que ser um amor semelhante ao amor de Cristo Jesus para com a igreja. E também a lição vem falando sobre a submissão das esposas aos seus maridos, dizendo: mulheres, sejam submissas ao seu marido como no Senhor. É interessante que essa submissão não pode acontecer de qualquer forma, de qualquer jeito. A submissão só é possível quando a esposa ela encontra no marido o perfil de Cristo Jesus. Aí não vai ter dificuldade de submeter a ele, porque ele vai ser o guia, o representante de Cristo para com a sua esposa, para com a sua família. A parte de domingo vem falando sobre conselhos para esposas cristãs, como deve viver as esposas cristãs, e seu procedimento é uma mensagem poderosa para alcançar o seu marido não cristão. E na segunda-feira vem falando sobre a igreja como noiva de Cristo. Então você sabe que essas comparações que são feitas, metáforas que são usadas, é para relatar também o nosso relacionamento para com Deus, porque em breve Cristo vai voltar para nos buscar e nos levar para a eternidade. Então quando ele fala que no casamento, geralmente o noivo ele compra a noiva com o dote de casamento. Então Cristo ele comprou a igreja com seu sangue. Por isso a igreja sempre deve relacionar com Cristo. Não é a igreja que determina o que deve ser feito, mas é Cristo que determina o que a igreja deve fazer. E a igreja como noiva de Cristo, a parte 2, e continuando sobre a forma que acontecia o casamento antigamente, e o apóstolo usou costumes e funções do casamento para destacar o relacionamento de Cristo com a igreja no padrão cronológico corrente. Então, usando ainda como dote pela noiva, como comprou pelo seu sangue. Depois vem falando na parte de quarta-feira: ame sua esposa como a si mesmo. Você sabe que ninguém odeia a si próprio. Todo mundo procura se amar, tudo, e o amor próprio, como muitos chamam, e esse amor tem que ser desenvolvido para que quando nós amamos as outras pessoas, o nosso próximo, para que seja o amor igual que nós temos para nós mesmos. Por isso sempre precisamos procurar desenvolver esse amor próprio, e lembrando que pertencemos ao corpo de Cristo e somos santuário do Espírito Santo, então não podemos machucar, não podemos fazer nada de mal a nós mesmos. E uma só carne, um modelo para o casamento. O modelo para o casamento é uma só carne, conforme a palavra de Deus, Gênesis 12, verso 24, quando o homem deixou pai e mãe, unir a sua mulher, e os dois tornam uma só carne. E o casamento envolve maturidade emocional, maturidade física, maturidade financeira, porque precisa deixar, e ao deixar você assume uma responsabilidade de cuidar um do outro. E se você não tiver maturidade para isso, você não vai poder cuidar do seu cônjuge. Então a lição dessa semana é realmente uma lição muito interessante, que fala muitas coisas que precisamos praticar para que o nosso relacionamento seja melhor. Algumas palavras são interessantes para o bom relacionamento, de cultivar essas palavras, como ser bondoso, ser paciente, longânime,
longânimos, cortesia e cheio de consideração mútua. São as palavras usadas através da lição para mostrar o importante é um relacionamento que cultiva essas coisas, e tudo isso deve ser feito para engrandecer o nome de Deus e também para o fortalecimento do casamento. Lembre-se, ser uma só carne é aceitar de viver os ideais de Cristo. E como devemos viver os ideais de Cristo, a gente precisa procurar melhorar cada dia mais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu casamento, que você viva a alegria da salvação e que esse dia seja um dia maravilhoso para você. Forte abraço.